Boa tarde, meus queridos alunos do primeiro ano de Direito, disciplina Ciência Política. Volto a falar com vocês através dessas gravações. Espero que em breve nós possamos estar juntos em sala de aula, mas evidentemente isso precisa ser feito com segurança, porque esse momento é um momento que o isolamento social, o distanciamento social nos é imposto para a preservação da nossa saúde e da saúde da sociedade de uma forma geral, não é verdade? Então a gente tem que manter esse distanciamento, não temos escapatória com relação a isso. Espero que esteja tudo bem com vocês, com os seus familiares. E hoje nós entramos aqui no plano de aula número 4, que está no portal do aluno. Nesse plano de aula número 4 nós vamos tratar de Estado democrático, e vamos tratar também da divisão funcional do poder. Muito bem? Então vamos lá. Para falar do regime democrático, do Estado democrático, nós temos que falar dos regimes políticos. E o primeiro regime político que vem à cabeça quando a gente fala de Estado democrático, em contraposição ao Estado democrático, é o regime autoritário, né? Que está do lado avesso, em contraposição, do lado contrário ao regime democrático. E o regime autoritário, ele pode ser de tal grau nefasto, ruim, pesado, de supressão das liberdades, que ele pode se caracterizar não como um regime autoritário, mas como um regime totalitário, que é uma espécie também de regime autoritário, mas uma espécie mais dura, mais contundente, pior para as liberdades individuais. Vamos falar de ambos primeiro, antes de falar do Estado democrático, tá? E do Estado democrático de direito. Vamos lá então. O que caracteriza o regime autoritário? Bom, o regime autoritário, ele é exercido por um grupo, sob uma aparente legalidade. O que significa isso? Significa que ele pode até ser travestido de um Estado de direito, parecer um Estado de direito, em que todos são iguais perante a lei. Porque existe um ordenamento jurídico que impõe às pessoas os seus comportamentos, como é essencial em qualquer Estado. Esta aparente legalidade, ela tem essa conotação, essa adjetivação de aparente, porque, na verdade, quem desenvolve esse ordenamento jurídico, quem cria esse ordenamento jurídico, não é o povo, como acontece no Estado democrático. Quem cria esse ordenamento jurídico são aqueles que estão no poder, exercendo o poder, aquele pequeno grupo que exerce o poder. Muito bem. Então, no Estado autoritário, nós temos uma aparente legalidade, o exercício do poder por um pequeno grupo e supressão das liberdades. Que liberdades? Liberdades de manifestação do pensamento, liberdade de reunião, liberdade de ir e vir, as liberdades previstas naquela primeira dimensão de direitos fundamentais, naquela primeira dimensão de direitos humanos. Então aqui nós temos o Estado se impondo em detrimento, em prejuízo da liberdade das pessoas, das liberdades individuais. Muito bem? E o Estado totalitário? O Estado totalitário também tem essas características, mas ele tem um grau a mais de severidade. Por quê? Quais são as características do Estado totalitário? O Estado totalitário, além de ser exercido por um pequeno grupo e de ter uma aparente legalidade, se no Estado autoritário há quase nenhuma participação popular, no Estado totalitário esta participação popular é neutra, é zero. O Estado totalitário ele se impõe inclusive como uma forma de ideologia única, um exercício concentrado do poder, com propagandas de massa dessa ideologia única. Como assim ideologia única, né? Então, digamos, vamos pegar aqui como exemplo os estados totalitários que a história nos dá. Quais são eles? O nazismo, o fascismo,
o governo de Salazar, em Portugal, e o governo de Francisco Franco, na Espanha. Muito bem, esses regimes, eles tinham uma característica muito própria desse autoritarismo. Supressão total das liberdades individuais, partido único, filiação em massa das pessoas a esses partidos políticos, uma centralização do poder nesse grupo dominante muito grande, um controle da economia, mecanismos de difusão ideológica, para que a ideologia fosse difundida para o maior número de pessoas e para que essas pessoas fossem convencidas a aderir a esse partido político único de ideologia única. Veja só que interessante, gente. Nós estamos falando aqui de um regime que prega uma única ideologia, né? Isso é ruim? É. Por que é ruim? Porque isso suprime as liberdades de manifestação do pensamento. Então qualquer ideia de vamos acabar com a direita ou vamos acabar com a esquerda, ela tem esse viés totalitário, não há a menor dúvida disso, né? Porque é importante que haja pluralidade de pensamentos para a gente construir uma sociedade plural e democrática, em que as pessoas possam manifestar os seus posicionamentos políticos. Então essa é absolutamente nefasta, ruim para a democracia, a ideia de que nós devemos acabar com a direita ou com a esquerda, né? Esses pensamentos ideológicos têm que conviver de forma harmônica e respeitosa, é lógico, disputando o poder dentro das regras democráticas, sem nenhum problema quanto a isso, mas nunca com a ideia de que deve haver a supressão de uma ideologia em qualquer ambiente que seja no ambiente social, seja no ambiente estudantil, seja no ambiente dentro do próprio governo. Essa ideia é uma ideia de viés totalitário. Tá? Então, é importante a pluralidade de ideias. É importante que vocês entendam isso, porque isso é essencial para a fundamentação do Estado Democrático de Direito. Professor, mas eu acho que o Estado Democrático de Direito é uma grande porcaria. Bom, então talvez você esteja no curso errado, porque a democracia é a base do estudo da ciência política, do direito constitucional, que dá fundamentação a todos os outros ordenamentos jurídicos. Então qualquer disciplina que você vai estudar o direito penal, você tem que saber como funciona o direito penal no Estado totalitário e no Estado democrático. No Estado democrático você tem o devido processo legal, você não tem juiz de exceção, não há um juiz escolhido para te julgar e para te condenar. Você tem o direito à defesa, né? E assim também nas outras esferas do direito, nas outras áreas do direito, no processo civil, enfim. Então, Estado democrático, isso é o princípio do estudo da ciência política e do direito constitucional e, portanto, do direito como um todo. Muito bem? Então nós vimos que o Estado autoritário é um Estado que suprime as liberdades, tem uma aparente legalidade, é utilizado por um grupo, poder exercido por um pequeno grupo, e que quase não há uma participação popular. O Estado totalitário é isso piorado, né? A imposição de uma ideologia única, de partido único, de difusão em massa dessa ideologia através de rádio, jornais, enfim, a supressão das liberdades, portanto, quem fala contra sofre severas punições, se não com a própria vida. E esse Estado totalitário, ele, portanto, é o que há de pior em relação como contraponto ao Estado democrático. Muito bem, e o que é o Estado democrático, então? O que nós temos na democracia? Bom, a democracia, ela permite a livre participação das pessoas no processo político, né? De que forma? Votando, sendo votado, participando de manifestações, exigindo posicionamentos do Estado, né? Os governantes no Estado democrático são nossos mandatários, são mandatários do povo. Eles exercem um mandato, eles atuam como procuradores. Portanto, antes da gente idolatrar qualquer governante, seja municipal, estadual ou federal, nós temos que lembrar que eles estão lá para nos representar.
que eles são nossos funcionários, nossos empregados. Então, portanto, eles devem fazer aquilo que a gente quer. É óbvio que existe uma pluralidade enorme de pensamentos dentro de uma sociedade. E por isso que é importante a liberdade de manifestação do pensamento, para que as pressões aconteçam e os caminhos sejam tomados. Agora, a democracia, ela passa a impressão, e ela tem esse viés, claro, de que é o governo da maioria, né? De que a decisão, a vontade da maioria é que deve acontecer. No entanto, no Estado democrático de direito, nós temos como limitador da vontade da maioria os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são, inclusive, na nossa Constituição, cláusula pétrea. Isto significa que nem pela vontade da maioria, representada por um parlamento que vai alterar a Constituição, nem esta vontade da maioria pode alterar essas cláusulas pétreas, pode, portanto, suprimir direitos fundamentais. Nós não podemos ter emendas à Constituição que sejam tendentes a abolir direitos fundamentais, porque justamente nós temos esta pedra de limitação da democracia, da vontade da maioria, que são os direitos fundamentais, que, por sinal, são resultado de uma conquista da sociedade, de conquistas da humanidade de uma forma geral. Imaginemos que no decorrer da história, a humanidade foi pleiteando os direitos fundamentais. Nós vimos os direitos fundamentais de primeira dimensão, de segunda dimensão, e de terceira dimensão. Em alguns autores até falam em quarta e quinta dimensão. Mas o que é importante nisso é que são imposições exigidas pela população, e só são exigidas, só puderam vir à tona porque a democracia prevaleceu, mas que colocam, então, essa limitação à própria vontade da maioria. Muito bem? E isso é característica, essa é a contraposição entre o Estado de Direito e o Estado democrático de direito. O Estado de Direito, uma legalidade, às vezes até de regimes totalitários, onde todos são iguais perante a lei. O Estado democrático de direito, este ordenamento, esta legalidade, passa pela vontade do povo. De que forma? Elegendo seus representantes, por exemplo, elegendo os nossos deputados, nosso parlamento. Muito bem? Então a gente elege o parlamento para que ele produza ordenamento jurídico e para que este ordenamento jurídico seja a fonte da legalidade de todo o Estado. Muito bem? Então o que nós temos, além dessas características da livre participação dos governos, dos governados, nas decisões fundamentais, nós também temos os governantes como nossos mandatários, nossos empregados, portanto, nossos representantes, nossos procuradores, eleições livres e garantias aos cidadãos, garantias de liberdade, no mínimo garantias de liberdade, que são os direitos de primeira dimensão. Alguns estados ainda têm uma ideologia bastante liberal e, em razão disso, eles não têm assim, uma atenção muito grande aos direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais. Um exemplo clássico é os Estados Unidos da América. Tá? Então vamos ver. Então nós falamos do regime democrático e do Estado democrático. Então o Estado democrático, ele nasce da base da noção do governo do povo, da luta contra o absolutismo. Não é verdade? Nós vimos que no decorrer da história, do surgimento dos direitos fundamentais, já dei uma pincelada para vocês sobre o constitucionalismo, isso ainda em sala de aula, que o constitucionalismo também vem no sentido de limitar os poderes absolutistas. Ele vem esse Estado democrático, ele vem da afirmação dos direitos da pessoa humana. E isso aconteceu em vários momentos da história, né? Nós temos aí a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que nós vamos falar já já no próximo bloco, tá bem?